fevereiro de 2021. Item 1. Em discussão, projeto de lei número 918/2016, de autoria da deputada Alessi Brandão e do deputado Maurici. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, o projeto. Se os deputados e senhores deputados estiverem de acordo, queiram conservar-se como se encontram, aprovado. Item 2. Em discussão, o projeto de lei número 463 de 2019. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, o projeto. Só lembrando que esse é de autoria do deputado Dirceu Dalben. As senhoras deputadas e os deputados estiverem de acordo, quero conservar-se como se encontram. Aprovado. Em discussão, projeto de lei número 657/2019, de autoria da deputada Carla Morando. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, o substitutivo apresentado pelo Congresso de Comissões. Se as deputadas e os deputados estiverem de acordo, quero conservar-se como se encontram. Aprovado e prejudicado o projeto e a emenda. Pela ordem, senhor presidente. O deputado Teonílio Barba. Para declarar voto contrário da bancada do Partido dos Trabalhadores. Está registrado o voto contrário da bancada do Partido dos Trabalhadores. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, em nome do deputado Carlos Gianazzi. Para declarar voto contrário da bancada do PSOL. Está registrado o voto contrário da bancada do PSOL. Item 4. Em discussão, o projeto número 735/2019, de autoria do deputado Danilo Balas. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, o projeto. Se as deputadas e os deputados estiverem de acordo, quero conservar-se como se encontram. Aprovado. Item número 5. Em discussão, o PL 80 de 2020, de autoria do nobre deputado Caio França. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, projeto salvo emenda. Senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, quero conservar-se como se encontram. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Daniel José. Declarar voto contrário da bancada do Novo. Está declarado voto contrário da bancada do Novo. Pela ordem, presidente. Só concluir o processo de votação, Claro. pode ser, deputado Caio? Claro. Em votação, a emenda número 1, com parecer favorável do Congresso de Comissões. Senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, quero conservar-se como se encontram. Aprovado. Agora sim, deputado Caio França. Pela ordem, presidente. Apenas para agradecer a todos os colegas aqui pela aprovação do projeto. Desde o ano passado eu apresentei esse projeto que obriga a instalação de dispensadores de álcool gel no transporte público estadual, ônibus, trens, metrô, no VLT. E a gente sabe muito bem que, infelizmente, o transporte público é um dos locais de maior contágio do coronavírus. A gente gostaria que esse projeto pudesse ter sido aprovado antes. De qualquer forma, antes tarde do que nunca, quero agradecer aqui a todos os colegas pela gentileza de ajudarem na aprovação desse projeto tão importante. E agora, aguardamos ansiosos a sanção do governador, lembrando que tem um artigo que também garante o não aumento do transporte público pela obrigatoriedade de álcool gel à disposição do cidadão. Muito obrigado a todos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem... Só declarar meu voto contrário. Está registrado o deputado Arthur, voto contrário. Pela ordem, deputado Danilo Balas. Agradeço também os deputados da Congresso de Comissões, os nobres deputados aqui presentes. Aprovamos o projeto de lei 735 de 2019, num período de pandemia, onde os bancos de sangue estão muito precários. Este projeto de lei de minha autoria cria um cadastro estadual de sangue no estado de São Paulo e incentiva o doador de sangue. Aquele doador regular de sangue terá benefícios, como meia entrada em casa de shows, por exemplo. Isso já acontece no Paraná, em Santa Catarina e no Rio de Janeiro, que inclusive tem a dispensa de valores pagos para prestar o concurso público. Então, agradeço a todos os deputados, senhor presidente, agradeço também. Estamos lutando pela saúde de nosso estado de São Paulo. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Deputado Daniel José. Se puder, por gentileza, registrar o posicionamento contrário da bancada do Novo do 735. Perfeito. Está registrado 735, posicionamento contrário da bancada do Novo. Item número 6, em discussão, projeto de lei número 436 de 2020, de autoria do nobre deputado Luiz Fernando Teixeira. Não havendo orador inscrito, está encerrada a discussão. Em votação, o projeto. Se os deputados e senhores deputados estiverem de acordo, queiram conservar-se como se encontram. Aprovado. Item número 7.
Em discussão, o projeto de lei número 636 de 2020, de autoria do nobre deputado Mauro Bragato. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, o projeto. Senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, queiram conservar-se como se encontram, aprovado. Item número 8. Em discussão, o projeto de lei número 669 de 2020, de autoria do deputado Tenente Coimbra. Há sobre a mesa inscrição para discutir contra o nobre deputado Carlos Gianazzi. Tem a palavra, Vossa Excelência. Pela ordem, presidente, só para fazer uma comunicação, gostaria de agradecer aí a aprovação do meu projeto de lei. Acho que vai ser bastante importante para o Estado. Hoje, o armamento da Polícia Militar e da Polícia Civil, quando são substituídos, eles são doados para outros estados. A partir de agora, ele pode ser doado para as polícias GCMs, né, dos municípios acima de 500 mil habitantes, e isso vai ser bastante benéfico para a nossa segurança. Então, gostaria de agradecer a todos os deputados aqui presentes. Muito obrigada. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, público não, telespectador da TV Assembleia, porque nós estamos sentindo falta da população aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, que é a Casa do Povo, né? Mas nesse momento isso fica interditado a presença por conta do coronavírus, dessa crise sanitária que nós estamos vivendo. Mas quero aproveitar a oportunidade, senhor presidente, para fazer uma grave denúncia. Ontem eu estava num ato, um mini ato aqui na frente da Assembleia Legislativa, e eu percebi que a CET instalou as placas de zona azul, aqui na rua de trás da Assembleia Legislativa, aqui, impedindo, isso vai dificultar ainda mais o acesso da população à Assembleia Legislativa. Eu gostaria que Vossa Excelência tomasse providências em relação a isso. Várias pessoas estavam reclamando, porque é a privataria tucana, eles estão privatizando até mesmo a participação popular aqui na Assembleia Legislativa. Eu não tenho dúvidas de que foi intencional para dificultar a presença das pessoas aqui. Que agora, uma pessoa que vem do interior paulista, da Grande São Paulo, com seu carro, ela vai chegar, vai estacionar, só que ela não tem o aplicativo de zona azul. E agora não tem mais aquele cartão, todo mundo sabe disso, a pessoa vai ter dificuldade, enfim, de participar aqui das comissões, assim que terminar a pandemia. Ou seja, é uma cobrança que atenta contra a participação popular na Assembleia Legislativa. Vai dificultar a participação das pessoas nas comissões, nas audiências públicas, no plenário. Então, eu gostaria que a mesa diretora tomasse providências. E o que me deixou mais chocado é que, inclusive, essa cobrança ela vai ocorrer aos sábados e domingos e feriados, inclusive durante todo o dia. Né? Eu acho também que tem alguma ligação aqui com a privatização do Parque do Ibirapuera, porque eles estão cobrando agora, tem um novo sistema de cobrança de estacionamento, então, para forçar as pessoas a entrarem com os seus carros dentro do Parque do Ibirapuera, para enriquecer a empresa que ganhou a licitação. Então, ou seja, é isso que eu estou denunciando. A Prefeitura de São Paulo, o governo Bruno Covas, governo do PSDB, privatizando a participação popular aqui na Assembleia Legislativa, dificultando o acesso das pessoas. Então, faço esse apelo ao presidente Cauê Macris e a toda a mesa diretora, no sentido de que providências sejam tomadas. Eu já estou acionando o Ministério Público, deputado Paulo Ferreira, porque é grave essa situação. É inconcebível que isso esteja acontecendo aqui na frente da Casa do Povo. E dizer que nós somos totalmente contrários à aprovação desse projeto de lei que institui no Estado de São Paulo a escola cívico-militar, ou seja, a militarização da escola pública, a militarização da infância, ou seja, a criminalização. É disso que se trata esse projeto. Querem criminalizar a infância e a adolescência. Eles não instalam essas escolas, esse modelo de escola, em escolas particulares, da elite econômica. Eles querem esse modelo de escola para os pobres, porque querem criminalizar a pobreza,
e, sobretudo, criminalizar a infância. É disso que se trata esse projeto cívico-militar, que nem os militares conseguiram implantar durante o golpe militar, em que eles tinham um projeto, né? O projeto, uma ideologia de segurança nacional, uma doutrina, era um projeto bem estruturado de poder que foi destruído depois pelo povo brasileiro, né? Que se movimentou, lutou pelas diretas já, o movimento da caristia, houve toda uma movimentação da sociedade brasileira, a lei da anistia, que derrotou o regime militar. E o regime militar destruiu a educação pública brasileira. Agora, esse projeto, e eu fico aqui perplexo, porque é um projeto do governo Bolsonaro. E ele tinha resistido, me parece, o Dória no início, mas agora ele cedeu à pressão dos bolsonaristas. Ele voltou a ser o Bolsodória, porque é covarde, não aguenta a pressão o governo Dória, muito menos o Rocieli Soares. Então, por isso que nós somos totalmente contra a implantação desse projeto cívico-militar, que é um ataque à escola pública, é um ataque aos profissionais da educação, porque, no fundo, o projeto diz o seguinte: os professores são incompetentes, os diretores de escolas, os coordenadores pedagógicos, para gerir as escolas públicas. Então, tem que ter intervenção, né, da polícia militar, dos militares. É um absurdo, é um desrespeito a todos os profissionais da educação, a introdução desse projeto aqui na rede estadual de ensino. Porque nós sabemos que o principal problema da educação não é esse, não é um problema de gestão, é um problema de financiamento, sobretudo. Não há financiamento adequado para a escola pública brasileira e, sobretudo, no estado de São Paulo, que está sendo destruída há quase 30 anos pelos governos tucanos. É disso que se trata. Não adianta colocar um projeto desse que não vai resolver absolutamente nada. Nós temos que respeitar os profissionais da educação, as pessoas, os gestores que são necessariamente professores. Toda uma diretora de escola, ela só é diretora porque ela passou pela sala de aula na rede pública de ensino. Uma coordenadora pedagógica só pode, por lei, inclusive, assumir o cargo de coordenadora pedagógica se ela já tenha passado pela sala de aula, a supervisora de ensino idem, o vice-diretor. Todos os gestores são professores, são professoras, são educadores e educadoras, e devem ser respeitados. A introdução desse projeto é um retrocesso para a educação, e ele está inserido nessa onda negacionista, obscurantista, né, que veio à tona com o governo Bolsonaro, né, de escola sem partido, de ensino domiciliar, para desviar o foco do verdadeiro problema da educação, que é a falta de financiamento, que são os ataques ao Plano Nacional de Educação, que é a questão da emenda 95, que congelou os investimentos na área da educação pública por 20 anos, projeto aprovado no governo Temer, com o apoio dos bolsonaristas e do PSDB. Eles congelaram os investimentos por mais de 20 anos, praticamente, na educação, os cortes na educação, em São Paulo, no governo federal. Então, essa é a questão principal da educação, não é a questão de gestão, falta financiamento para a educação pública. Então, esse projeto aqui no estado de São Paulo é um retrocesso e mostra também a fraqueza do governo Dória, que cedeu a essa expressão, porque é um governo covarde, né, que cede aos interesses do poder econômico, aos interesses políticos, eleitorais. É um governo fraco, medroso, né, que vai de acordo com o vento. É como se fosse uma biruta. Esse é o governo Dória. Então, nós somos totalmente contra. O pessoal vai obstruir, logicamente, essa votação. E, dentro disso, senhor presidente, eu peço uma verificação de presença. Constato 24 deputados no plenário. O deputado Gianazzi
e não é possível a verificação. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação o projeto. Se os deputados e senhores deputados estiverem de acordo, queiram conservar-se como se encontram, aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pelo deputado Teonílio Barba. Pedir uma verificação de votação. É regimental. Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos proceder à verificação de votação pelo sistema eletrônico. A partir deste momento, estamos fazendo soar o sinal intermitente por 4 minutos, para que as senhoras deputadas e senhores deputados que não se encontram em plenário tomem conhecimento da votação que se realizará. Pela ordem, senhor presidente, para uma breve comunicação. Tem a palavra, Vossa Excelência, deputado. Muito obrigado, senhor presidente. Apenas para comunicar aos nobres deputados dessa casa, esse projeto de lei que entra agora em votação é um projeto importantíssimo. Eu gostaria aqui de parabenizar o deputado estadual Tenente Coimbra pela elaboração desse projeto. É um projeto que vai de encontro às necessidades da população do estado de São Paulo. As escolas cívico-militares hoje, elas estão nos melhores lugares, nos lugares melhores colocados no Enem, no Exame Nacional de Ensino Médio. Aqueles que duvidam de mim podem simplesmente puxar, pesquisar, averiguar se é verdade de fato. Nós precisamos de mais escolas cívico-militares instaladas no estado de São Paulo, no Brasil como um todo, e essa iniciativa do Tenente Coimbra ela é muito bem-vinda. Não é para teletranformar o ambiente estudantil a rédea curta ou fazer com que os nossos estudantes se submetam a qualquer tipo de regime autoritário. Nós não queremos transformar o ambiente estudantil numa Venezuela, numa Cuba, numa Coreia do Norte, ou até mesmo amantes de regimes genocidas, ditatoriais, querendo ensinar as nossas crianças a se comportar de forma agressiva. Mas os colégios cívicos militares, eles trazem sim uma educação de qualidade melhor, e o objetivo do Tenente Coimbra, como também de muitos outros deputados que defendem este modelo, é justamente fazer com que as nossas crianças tenham respaldo por parte do Estado numa educação maior e melhor do que esse fracassado método Paulo Freire trouxe para as nossas crianças. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Letícia. Senhor presidente, quero endossar as palavras do meu colega deputado Douglas. O projeto das escolas cívico-militares é um projeto importante, é uma demanda para ser atendida da sociedade, a sociedade que clama por ensino de qualidade, o professor que clama por respeito em sala de aula, as famílias que clamam por qualidade do ensino, por amor à pátria, por civismo, por patriotismo. E eu sempre digo, nós precisamos ter um ambiente escolar seguro para os nossos estudantes, livre de qualquer tipo de ideologia, de qualquer tipo de partidarismo. Dentro das escolas cívicos militares, existe um ambiente profissional, de qualidade, de ética, de moral, de preservação dos deveres e valores cívicos. Conheci esse projeto em Goiás já há muitos anos atrás. Também sou autora de um projeto muito semelhante do deputado Tenente Coimbra. Tenho o meu apoio, porque eu entendo que apoiar um projeto desse é apoiar a sociedade de bem, é apoiar a qualidade do ensino, o professor é respeitado em sala de aula. Não existe nesse ambiente escolar bullying, desrespeito. Por quê? Porque ali dentro tem regra, tem disciplina. E todo jovem, todo estudante precisa, sim, de disciplina para seguir na vida, para viver em sociedade. Qualidade de ensino, o IDEBs, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, dos colégios públicos militares são acima da média. Portanto, é um ensino público de qualidade e que, além de tudo, além de formar um bom cidadão, um bom estudante, ainda tem um ambiente saudável para os estudantes e saudável para o professor. Portanto, tem o meu completo apoio e a gente pede também o apoio dos nobres colegas para que a gente possa pautar um projeto importante como esse e atender um clamor da sociedade. Obrigada, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Só fazer um pedido, nós estamos quase, já faltam uns 20 segundos para começar o processo de votação. Não consigo passar duas comunicações. Então, atendendo às nossas mulheres, deputada Valéria, passo com a comunicação a Vossa Excelência, e depois, deputado Danilo, eu passo a comunicação depois do processo de votação a Vossa Excelência. Pode ser? Deputada Valéria, pois não. Obrigado, presidente. Eu só queria colocar aqui como professora, né, chão de fábrica. Eu saí da sala de aula só em 2018. Não é o caso, por exemplo, do Gianazzi, né, do deputado Gianazzi, que está fora das escolas faz anos, não sabe mais o que acontece dentro das escolas, não sabe mais o quanto os professores estão sendo ameaçados dentro de sala de aula, os próprios alunos estão sendo ameaçados. E eu gostaria de colocar aqui também, porque com certeza me parece que o Gianazzi, o deputado Barba também não sabe, que militar, ele também pode ser pedagogo, médico, dentista ou qualquer outra profissão.
O fato de um militar estar dentro da escola não quer dizer que ele vai fazer com que os alunos estejam dentro de um... Me faltou a palavra. Dentro de uma ditadura, ou respondendo por fatos militares. Eles estarão lá tendo uma ajuda, e os professores sabem, precisam dessa ajuda. Precisa de gente, falta professores nas escolas, e não é por falta de investimento, não. O Brasil investe muito em educação. O problema é que o nosso excelentíssimo senhor Mário Covas, na época, em 1994, permitiu que essa bomba desse Paulo Freire instituísse aqui dentro do estado de São Paulo essa desgraça que foi a sua metodologia, e hoje nós estamos pagando um preço caríssimo, que é essa educação horrorosa do método Paulo Freire, que só tem aqui no Brasil, que acabou com a educação, acabou com a disciplina das crianças, acabou com tudo, acabou com a família, acabou com tudo que nas escolas tem. E os nossos professores estão sendo atingidos, estão sofrendo, professores sendo atacados pelos jovens, professores sendo simplesmente tratados com violências verbais, violências físicas, e isso dentro de uma escola militar, cívico-militar, jamais aconteceria. Toda a parte militar vai auxiliar, não vai tomar em momento nenhum o lugar nem de professor, nem de coordenador pedagógico, nem de diretor. Essa visão que vocês estão tentando passar é simplesmente absurda e mentirosa. Muito obrigado. Tendo transcorrido... Depois eu gostaria de responder. Depois do processo de votação, passarei as comunicações de aqueles que desejarem. Tendo transcorrido os 4 minutos, o sistema eletrônico ficará aberto para que as senhoras deputadas e senhores deputados votem sim, não, ou registrem abstenção nos terminais postos em suas mesas. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Caruso. Manifestar a obstrução do MDB. O MDB está em obstrução. Deputado Daniel. Colocar o Democratas está em obstrução. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Carlos Gianazzi. Quero declarar a obstrução da bancada do PSOL. O PSOL está em obstrução. Deputada Adriana. Colocar o PROS em obstrução. PROS em obstrução. Pela ordem, presidente. Para colocar o PSL em obstrução. O PSL está em obstrução. Pela ordem, presidente. Deputado Márcio da Farmácia. Colocar o Podemos em obstrução. Podemos está em obstrução. Pela ordem, deputada presidente. Carla Morando. Para colocar o PSDB em obstrução. PSDB está em obstrução. Deputado Vinícius Camarinha. PSB em obstrução. PSB está em obstrução. Pela ordem, presidente. Deputado Barba. Colocar o PT em obstrução. PT em obstrução. Colocar o Novo em obstrução. Deputado Daniel, o Novo está em obstrução. Peço encarecidamente que os parlamentares realizem os seus votos pelos terminais eletrônicos para facilitar o processo de votação. Pela ordem, senhor presidente. Deputada Marta Costa. Colocar o PSD em obstrução. O PSD está em obstrução. Faço uma requisição aos parlamentares no plenário que, por favor, coloquem as suas máscaras. Pela ordem, senhor presidente. Deputado André do Prado. Colocar o PL em obstrução. O PL está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Ordem, nobre deputado Coronel Telhada. Queria colocar a bancada progressista em obstrução. O progressistas está em obstrução. Requisito aos senhores parlamentares em plenário, além das máscaras, é obrigatório também a utilização da gravata. Então, aqueles que não estiverem com gravata, peço encarecidamente que a coloquem.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Jorge Wilson. Para colocar o Republicanos de obstrução. Republicanos está em obstrução. Cadê o Coimbra? Neste momento, estamos encerrando as votações pelos terminais eletrônicos e abrindo os microfones à parte para os parlamentares que não conseguiram realizar os seus votos. Deputada Edna. Votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, deputado Gil Maci. Votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputada Valéria. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Deputado André do Prado. Votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputada Carla Morando. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Ah, não, Vossa Excelência já tinha votado, desculpa, deputada Carla. É do Coimbra, Tenente Coimbra. Pergunto-se mais algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de registrar seu voto. Não havendo mais registro de votos, passamos neste momento à alteração de votos. Pergunto se algum senhor parlamentar gostaria de alterar o seu voto. Não havendo alteração de votos, está encerrado o processo de votação. Participaram desse processo 35 senhoras deputadas e senhores deputados, sendo 34 sim, esse presidente não vota. Projeto esse que fica com votação adiada pelo quórum insuficiente para a deliberação e já determino o aditamento do presente projeto à ordem do dia. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Danilo, agora sim, passo uma comunicação a Vossa Excelência, sim, deputado. Esse projeto de lei da instituição das escolas cívico-militares é de vital importância e complementa o ensino que já existe em nosso estado de São Paulo. As escolas cívicos militares já existem em outros estados e o resultado do IDEB é excepcional. Peço a todos os deputados que na próxima sessão plenária atentem-se a esse projeto de lei importantíssimo. Ademais, a escola cívico-militar escolhida é na cidade de Sorocaba, a minha cidade. Faço questão de conversar com todos os deputados, um por um aqui, e auxiliá-los no entendimento da importância da escola cívico-militar no estado de São Paulo, a primeira na cidade de Sorocaba. Minha criação familiar foi militar. Aos 17 anos, entrei na Academia Militar, da Polícia Militar, e tenho a honra de falar a todos que fui criado por militares. O ensino militar só auxilia e abre caminhos às crianças e adolescentes. Conclamo a todos, na próxima sessão plenária, a votarem favoravelmente a esse importante projeto de lei. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Janazzi. Para uma comunicação. Tem a palavra, Vossa Excelência, para uma comunicação. Só informando a deputada Valéria Bolsonaro, com todo o respeito. Deputado, o Paulo Freire nunca foi implantado, eu diria que, na educação brasileira. Ele não, Vossa Excelência disse que
eles implantaram o método Paulo Freire na rede estadual de ensino. Primeiro que o Paulo Freire foi secretário municipal de educação da Luiz Erundina, né? E o método Paulo Freire é um método de alfabetização de adultos, ele não serve para criança, para a educação básica, para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio. O que existe é uma filosofia, né, de Paulo Freire. Agora, o método do Paulo Freire é uma outra coisa. Agora, quem dera se isso fosse verdade. Paulo Freire sempre foi um exilado da educação brasileira. Foi caçado pelos militares e mesmo depois, quando ele voltou, a sua metodologia nunca foi implantada de verdade numa política educacional brasileira, porque ninguém teve coragem de fazer isso. Então, é falsa essa afirmação de que a culpa da decadência da educação brasileira tem a ver com o Paulo Freire. Agora, eu digo o seguinte, se o método Paulo Freire, ou se a filosofia de Paulo Freire fosse realmente implantada no Brasil, Vossas Excelências não estariam aqui, porque a sociedade seria muito crítica, não existiria Bolsonaro, não existiria Dória, do ponto de vista político. Nós teríamos uma sociedade crítica, participativa. Então, infelizmente, o Paulo Freire não foi implantado, exceto por alguns professores, alguns educadores e algumas educadoras. Nós chegamos muito perto aqui, quando o Paulo Freire foi o secretário municipal de educação, mas foi uma gestão curta e não deu tempo de implantar essa filosofia, essa educação libertadora, emancipadora e libertária. Então, digo isso, se o método Paulo Freire, ou se Paulo Freire fosse implantado na educação brasileira, o Brasil não estaria nesse atoleiro que ele está hoje com o governo Bolsonaro. Exatamente. Estou aqui. Item número 9. Em discussão, projeto de lei número 731 de 2020, de autoria da nobre deputada Mônica. Em discussão, está inscrito para falar contra o nobre deputado Gil Diniz. Tem a palavra Vossa Excelência, deputado Gil. Obrigado, presidente Cauê Macris. Vou votar não a esse projeto da deputada Mônica. Peço aí que algum líder, acredito que o Douglas Garcia vá pedir verificação. Mas eu subo essa tribuna, deputado do Castelo Branco, para participar também desse debate agora que foi feito, né, desse embate sobre os colégios cívicos militares. Fica muito claro aqui essa obstrução da esquerda, que é uma obstrução por obstrução, deputado Gilmaci, porque não faz sentido. Primeiro, que o projeto, posso estar enganado, mas é autorizativo, já começa por aí. Segundo, qual é o problema, me digam aqui, qual o problema de uma escola ter a gestão militar? Qual o problema? Eu digo para as bancadas de esquerda aqui, é somente a aversão aos próprios militares, deputado Coronel Telhada, porque não faz sentido. Convido aqui todos os deputados a irem no Colégio Militar de São Paulo, que hoje está no CPOR, no Centro Preparatório de Oficiais da Reserva, ali em Santana, na Alfredo Pujol. E vejam lá, conversem com os alunos, conversem com as famílias desses alunos. Ensino de qualidade, professores altamente motivados. É claro, é um outro modelo de gestão. Ali é um colégio que pertence ao Exército, pertence à Força Armada. E esse aqui que nós estamos propondo teria aí a sua gestão militarizada, deputado Zé Américo. O que seria ótimo, inclusive, para os professores, que muitos se enganam. Os professores desses colégios são civis. A gestão ela é militarizada. Os professores são civis. Qual o problema
de ter numa escola hierarquia, disciplina. Qual o problema do aluno levantar, deputado Major Meca, quando o professor entra na sala de aula? Qual o problema? Vai cair a mão de alguém? Alguém vai ficar dodói? Não vai. É um preconceito contra a nossa força policial que fica evidente aqui quando você olha um tipo de votação como esse. Os alunos do Colégio Cívico-Militar vão utilizar uniforme. Olha que autoritarismo do Estado obrigar os alunos a utilizar uniforme, deputada Edna Macedo. Veja que coisa, não? É engraçado, o governo investe milhões e milhões e milhões, ano após ano, em uniformes escolares, que muitos alunos muitas vezes pegam e jogam no lixo. Qual o problema disso? Não tem problema nenhum. A gente precisa aqui ouvir a sociedade, ouvir os nossos eleitores, porque eu tenho certeza, tenho convicção, que eles apoiam a iniciativa, e não se trata de tornar todo o sistema militarizado, são algumas escolas. O Amazonas fez isso na periferia, lá de Manaus, e as escolas que tinham os piores índices chegaram ali no final de 1, 2 anos de gestão militarizada. Eram algumas das melhores escolas ali de Manaus, por exemplo. Os alunos, ao final do ensino médio, tinham condições de disputar um vestibular sem precisar fazer cursinho. Ou a gente quer continuar reproduzindo o caos que é numa escola comum, como nós vemos diariamente. Então, eu não consigo compreender vários deputados aqui não se posicionarem nesse sentido, somente pelo preconceito contra militares. Eu peço aí que na próxima votação haja essa sensibilidade com esse projeto extremamente importante, e repito, é autorizativo. E que a nossa força policial não seja, mais uma vez, vítima de certos preconceitos que eu acredito que não deveriam existir. Tenho certeza, cresci ali na região de São Mateus. Se colocar uma escola militarizada, com a gestão cívico-militar, deputado Castelo Branco, vai ter fila de pais ali, querendo matricular o seu filho. Vai ter fila ali. Fila. É simplesmente onde é adotado. E olha que incrível. Bancada do PT não se posicionou aqui, deixou a obstrução justamente para não dar quórum. O governador do PT, Wellington Dias, do Piauí, ele adota essa gestão militarizada em algumas escolas. E são referência lá no Piauí, para dar um exemplo de um Estado governado pelo Partido dos Trabalhadores. Procurem aí, procurem saber. Por que não? Eu lembro que o Ministério da Educação tinha lançado aí para os governos estaduais, para as secretarias estaduais de educação, se cadastrarem para fazer parte dessa iniciativa, desse projeto. E São Paulo, no início, não tinha adotado. Eu espero ver ainda no nosso mandato, por que não, esse modelo de escola, esse modelo de colégio, em vários municípios do estado de São Paulo, grandes municípios como a cidade de São Paulo, Campinas, Piracicaba, e municípios médios e pequenos também. É uma demanda, e tem demanda, senhores. Tem demanda. Para vocês terem uma ideia,
O último concurso do Colégio Militar de São Paulo foram quase 400 alunos que se inscreveram para disputar 20 vagas. Deputado Nascimento. 20 vagas. E olha que a maioria não sabia que estava tendo concurso. Imagina quando isso aí for divulgado amplamente nas redes sociais, na TV, no rádio. Imagina só, ano que vem, quando o presidente Bolsonaro vier em São Paulo inaugurar o Colégio Militar ali no Campo de Marte. Como eu disse, hoje está ali, por enquanto, no CPOR. Durante aí a construção, do colégio, né, do prédio do Colégio Militar, aí vocês vão ver o que vai ser. Disputa, deputado Daniel José, Vossa Excelência que defende aí, como uma pauta prioritária do seu mandato, a educação. Vai ser milhares de candidatos para ingressarem no 6º ano, no 1º ano do ensino médio. Então, repito, faço um apelo aos nossos deputados que procurem conhecer, procurem entender o que é a gestão militarizada dessas escolas. Não tem nada demais. Não tem nada demais. E os professores que trabalham nessas escolas públicas, que acabam por se tornar referência, adoram estar ali, gostam aí da disciplina dos meninos, conseguem dar aula. Pode ter certeza, você não vai ver nessas escolas aluno agredindo o professor tomando cadeirada, deputado Nascimento, de aluno. Você não vai ver. Então, fica aqui, nós chegamos a pouco mais de 30 votos. Espero aí o convencimento dos pares para chegar ao quórum necessário de 48 deputados votando para aprovar na próxima vez que esse projeto voltar aqui à ordem do dia. Falar, Nascimento. Permite uma parte, deputado? Claro. Sim, nós estamos vendo, por exemplo, eu tive meus três filhos foram criados no Colégio da Polícia Militar, que é a Caixa Beneficente, e nós tínhamos um colégio só na Cruzeiro do Sul. Era uma disputa que era para os filhos dos policiais militares, tendo em vista a grande dificuldade de estarem no colégio do Estado ou no outro colégio qualquer. E aí o que aconteceu? Nós implementamos um projeto lá e hoje nós somos 14 colégios regidos pela Polícia Militar. Não é o cívico-militar, mas é um colégio regido pela Associação, pela Cruz Azul do Estado de São Paulo, que é o hospital da Polícia Militar. E tenho a dizer a vocês que, graças a Deus, essa formação foi uma das melhores formações que nós tivemos. Eu fui direcionado na escola pública, quando o meu irmão mais velho que cuidava de nós, policial militar também, do qual tinha uma disciplina e uma ordem rigorosa. Agora, o acompanhamento dos pais, quando mandam um filho para um colégio cívico-militar, é algo importante, porque ele sabe que ali ele está aprendendo os bons costumes e também tem que ter o acompanhamento dos pais, não somente na escola cívico-militar, mas em qualquer escola do Estado ou qualquer escola ou grupo de ensino. O que acontece é que quando abrir realmente a demanda, pode estar certo, deputado Gil, que vai acontecer uma grande procura, porque nós queremos, sim, para as nossas crianças, para os nossos filhos, agora os nossos netos, ou melhor, no ensino. E também fazemos esse apelo aos nobres pares para que venha ao plenário, que venhamos aprovar as escolas cívico-militar, para que possamos dar mais uma oportunidade a todos na rede de ensino, principalmente uma escola tão importante e tão importante quanto essa escola. Muito obrigado, deputado Gil Diniz. Obrigado, Nascimento, pela parte. E realmente, é uma escola pública que vai ser referência aí na gestão. Eu não sei se os pares aqui de esquerda têm esse receio, né, deputado Barba, de acabar dando certo.
porque vai dar certo. Vai dar certo. É um clamor da sociedade, principalmente dos pais aí, terem, de fato, os seus filhos na escola aprendendo. Deputada Letícia Aguiar. Deputado Gil, uma pequena parte, endossando as suas palavras também, essa defesa das escolas cívicos militares, colégios públicos militares, que nós defendemos já há tanto tempo, não é, Gil? E a gente sabe que é um ensino público de qualidade, que dá certo, que funciona, e que a comunidade aceitou muito bem, especialmente quando são implantadas em regiões de maior vulnerabilidade social, de maior insegurança. Os resultados são extraordinários. E eu acho engraçado que a esquerda fala que eles são democráticos, são a favor da pluralidade, mas quando é qualquer projeto que possa, né, ir contra o que eles acreditam, eles não são democráticos. Não há pluralidade. É simples, é o que eu falo para todo mundo quando eu defendo esse projeto também, que é um projeto que a gente acredita. É o seguinte, o pai e a mãe que não quiser que seu filho estude numa escola cívico-militar, é só não matricular o seu filho nessa escola cívico-militar. Matricule seu filho em outra escola, uma escola comum, né? É bom que abre vaga, que tem muita gente procurando para estudar nessas escolas cívicos militares. Obrigado, deputada Letícia Aguiar. Tem toda a razão. Tem toda a razão. Não quer matricular. É a mesma coisa do ensino domiciliar que nós sempre defendemos aqui. As famílias que assim quiserem, que tenham, que não sejam criminalizadas por conta disso. Hoje o que a gente vê é o seguinte, a esquerda aqui, olha, fica em casa, não deixa o aluno ir para a escola não, pelo amor de Deus. Agora, quando a gente vem discutir seriamente a educação domiciliar, a família participando ali da questão do ensino e aprendizagem dessas crianças, aí não pode. Aí enfia ela na escola de todo jeito, e aí tudo. Mas hoje não, fica em casa aí, porque é engraçado, né? Ainda vou pegar o telefone aqui, vou ligar numa coluna de férias da POSP, vou colocar aqui ao vivo para vocês vão ver aqui, marcando férias na colônia de férias. Para a escola não pode ir, para a colônia de férias está liberado. Fala, Castelo Branco. Uma parte rápido, escolas cívico-militares são referências no mundo inteiro, de sucesso, em todos os pontos de vista. Eu me comprometo a preparar apresentações para que no pequeno e no grande expediente a gente elucide essa matéria tecnicamente. Pelo sim às escolas cívico-militares. Obrigado, deputado Castelo Branco. Encerro aqui, fazendo novamente esse apelo aos nossos pares. É um projeto importante, é impactante na vida das nossas crianças, principalmente as crianças mais carentes, as crianças da periferia. E eu digo aqui, nos deem aí uma escola, a pior escola no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Em menos de um ano, a realidade desses alunos, a realidade dessas famílias, a realidade dessa comunidade vai mudar. Mas a gente sabe que tem muita gente trabalhando contra, porque não quer o bem, a felicidade das nossas crianças. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação o projeto. Senhor presidente, para encaminhar em nome da bancada do PTB. Tem a palavra, deputado Douglas Garcia, para encaminhar da liderança do PTB. Vou ser bem breve, que eu sei que esse é o último item, os deputados estão ansiosos para ir logo à votação do projeto, mas eu não poderia deixar de comentar a respeito e pedir aos nobres deputados para que votem não a esse projeto, por diversas razões. A primeira delas é que a esquerda ela é sempre famosa por tentar resolver os problemas trazendo mais problemas. Eles querem, por exemplo, trazer a solução para o problema da homofobia, fazendo com que as crianças sejam orientadas a gostar de beijar meninos ou beijar meninas, ou seja, eles querem interferir, orientar sexualmente o filho dos outros. Eles querem resolver o problema do racismo, criando mais racismo, através de cotas raciais e blá, 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 dentre outras coisas nesse mesmo sentido. Eles querem resolver problemas, sei lá, de X, Y, Z, criando cada vez mais especificidades que, ao invés de você solucionar o problema de fato, você cria mais ódio, ranço e inimizade entre as pessoas. E aqui esse projeto de lei nada mais é do que isso, uma embromação absoluta. Inclusive tem um monte de partes aqui que são confusas. Deputada Mônica, que me perdoe, deputada Mônica, mas esse projeto aqui é um dos piores projetos que eu já vi tramitando nessa Assembleia Legislativa. Até porque, senhores, ele cria outro comitê, ele cria outro conselho. A gente não precisa de outro conselho. Nós já temos o CONDEP para cuidar dos indígenas. E a gente sabe que o CONDEP faz isso muito bem. O CONDEP é uma maravilha.
quando é para fazer esquerdice, quando é para fazer aquilo que não presta. O CONDEP, ele só serve para defender bandido, só serve para defender essas pautas minoritárias, desses grupos escandalosos que querem ser melhores do que todo mundo, se acham superpoderosos e agora tem esses penduricalhos no Estado que recebem dinheiro e subvenção pública para fazer absolutamente nada e viver de militância. Então, eu quero aproveitar que a deputada Mônica, inclusive, está entrando agora no plenário, para que ela me responda especificamente algumas perguntas, porque ficou muito confuso esse projeto aqui. Realmente tem muitas palavras que não são objetivas, aliás, não são nada claras, elas trazem duplas interpretações, eles são completamente cheios de embromação, e traz negócio de gênero, religiosidade, ancestralidade, blá, 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 mas não tem um objetivo específico daquilo que pretende para trazer a população indígena. Inclusive, tem uma parte que eu fiquei até um pouco confuso, porque diz o seguinte: são objetivos específicos da política estadual de preservação do patrimônio cultural dos povos e comunidades indígenas. Veja só que coisa, deputados. Diz o seguinte: inciso 1, garantir aos povos e comunidades tradicionais indígenas seus territórios e o acesso aos recursos naturais que tradicionalmente utilizam para sua reprodução física. Então, eu estou preocupado, deputado Castelo Branco, porque eu não sabia que a reprodução física dos índios estava em perigo, que a Assembleia de São Paulo precisasse se debruçar sobre a reprodução física. Eu quero saber quem está com problema na reprodução física dos índios, quem está criando problemas para que eles tenham acesso aos recursos naturais que tradicionalmente utilizam para sua reprodução física. É necessário que a Assembleia de São Paulo se debruce a respeito deste tema, nos preocuparmos com a reprodução física dos nossos amigos índios, porque isso daqui é uma espécie de eugenia. Quando você atrapalha a reprodução física de determinada categoria, é uma espécie de eugenia. Eu não quero que os índios se reproduzam, ou outros povos se reproduzam. Talvez esse seja o objetivo do projeto da deputada Mônica, não sei. Só sei que aqui tem diversas partes que eu sou radicalmente contra, e principalmente também trago aqui uma denúncia que foi feita no Ministério dos Direitos Humanos da Mulher, que ela ministra Damares faz mais ou menos 2 anos, quando eu leio o artigo 4º, inciso 8, que diz: a preservação do direito a praticar e revitalizar as suas tradições e costumes culturais, o exercício de práticas comunitárias, a memória cultural e a identidade étnica. Ora, deputado Castelo Branco, veja só, diz que deve preservar o direito de praticar e revitalizar suas tradições e costumes culturais. O senhor sabia o que é um costume, infelizmente, acontece? E eu posso provar isso. Trouxe, inclusive, matérias que dizem respeito desse assunto extremamente complicado. Vejam só, índia recém-nascida é resgatada após ser enterrada viva, em Mato Grosso. Veja vídeo. Polícia foi até o local e descobriu que criança estava viva depois que recebeu denúncia de que bebê havia sido enterrado em quintal. Família disse à polícia que achou que a criança estivesse morta. Então, é uma prática, infelizmente, deputado, isso daqui não acontece 1, 2 ou 3 vezes, é uma prática muito comum em algumas comunidades indígenas de enterrar uma criança viva. E a deputada trouxe através desse projeto de lei que deve ser respeitado a cultura e a tradição. E depois ainda querem dizer que não existe alta cultura ou baixa cultura ou qualquer coisa nesse sentido. Senhor, me perdoa, deputado, mas o índio que enterra uma criança viva por questões culturais, tradicionais, senhores, me perdoem. Esse sim merecia uma flechada na cabeça. A mesma pena que eu defendo a um assassino. Então, sou contra esse projeto de lei, peço aos nobres deputados que votem contra esse projeto de lei, que é mais uma embromação e encheção de saco desse pessoal que não quer fazer mais absolutamente nada do que achar penduricalho no Estado para poder fazer as suas pautas identitárias, que já encheu o saco de todo mundo, continuarem funcionando no nosso Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, o projeto. As senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, queiram conservar-se como se encontram, aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Douglas Garcia. Para pedir uma verificação de votação. Regimental, a partir deste momento, senhoras deputadas e senhores deputados, vamos proceder à verificação de votação pelo sistema eletrônico. Estamos fazendo só o sinal intermitente por 4 minutos, para que as senhoras deputadas e senhores deputados que não se encontrem em plenário tomem conhecimento da votação que se realizará.
Pela ordem, senhor presidente. Para colocar o PSD. PSD está em obstrução. Deputado Sebastião. Pela ordem, senhor presidente. Para colocar o Republicanos em obstrução. Republicanos está em obstrução. Pela ordem, presidente. Deputada Carla. Colocar o PSDB em obstrução. PSDB em obstrução. Pela ordem, presidente. Deputado Camarinha. PSB em obstrução. PSB em obstrução. PSB em obstrução. Deputado Daniel. Colocar o Novo em obstrução. O Novo em obstrução. Pela ordem, presidente. Deputado Daniel. Colocar o Democratas em obstrução. Democratas em obstrução. Pela ordem, presidente. Deputada Adriana Borgo. Para colocar o PROS em obstrução. O PROS em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Douglas Garcia. Pela ordem, para colocar o PTB em obstrução. PTB em obstrução. Deputado Jorge do Carmo. Com a anuência do meu líder, deputado Teonilo Barba, para colocar o PT em obstrução. O PT em obstrução. Pela Deputada ordem, Janaína Pascoal. Para colocar o PSL em obstrução. PSL está em obstrução. Pela ordem, presidente. Deputada Mônica. PSOL em obstrução. PSOL em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Deputado André. Colocar o PL em obstrução. PL está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Márcio. Gostaria de colocar o Podemos em obstrução. Podemos está em obstrução. Pela ordem, presidente. Deputado Gil. Para me colocar em obstrução. Está em obstrução. Presidente, pela ordem. Era uma comunicação? Tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu queria aqui comunicar a todos e a todas que nós recebemos uma grave denúncia de que, nessa madrugada, houve um atentado na penitenciária de Araraquara, numa subportaria. Né? A subportaria foi atingida por mais de 20 tiros. E os servidores estão numa situação muito difícil nessa penitenciária, e muito por conta da falta de servidores. Existe um déficit de 130 servidores na penitenciária de Araraquara. Né? E eu fiquei chocado porque agora, recentemente, o secretário de Administração Penitenciária cancelou o concurso de servidores para o sistema prisional, um concurso que estava ainda vigente. Então, isso prova que nós temos que contratar, através do concurso público, mais servidores para o sistema prisional do Estado de São Paulo. Né? Tem que ter concurso público e tem que ter chamada. Existem outros concursos ainda em vigor, mas, no entanto, não há chamada. Então, eu faço um apelo aqui, nesse momento, ao secretário de Administração Penitenciária e ao governo, Casa Civil, para que a chamada seja feita imediatamente e que novos concursos sejam abertos, porque o déficit é monstruoso. O próprio Tribunal de Contas já fez essa denúncia em relação à falta de funcionários, de trabalhadores no sistema prisional. E nós temos certeza que esse atentado ele só existiu porque nós temos poucos servidores trabalhando na penitenciária de Araraquara. Ainda bem que ninguém saiu ferido, mas nós exigimos que seja feita uma apuração imediata em relação ao que aconteceu. Mas, sobretudo, a chamada dos aprovados nos concursos de SAP. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Alexandre. Solidariedade em obstrução. Solidariedade em obstrução. Neste momento, vamos abrir o sistema eletrônico para que os parlamentares possam registrar seus votos, sim, não ou abstenção. E peço mais uma vez encarecidamente para que possam fazer os seus votos pelos terminais eletrônicos e não nos microfones de à parte.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Por gentileza, colocar o progressista Telhada, coloca o progressista, em obstrução. Está em Muito obstrução. obrigado. Pela ordem, presidente. Deputado Sargento Neri. Colocar o avante em obstrução. O avante está em obstrução. Neste momento, vamos abrir os microfones para os parlamentares que não conseguiram registrar os seus votos pelos terminais eletrônicos. Pela ordem. Pela ordem, deputado Zé Américo. Eu voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Voto sim, senhor presidente. Deputado Vinícius Camarinha, registra o voto sim de Vossa Excelência. Pergunto se mais algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de realizar o seu voto. Pela ordem, presidente. Deputado Sargento Neri. Como vota Vossa Excelência? Abstenção. Se abstém, deputado Sargento Neri. Registro a abstenção, deputado Sargento Neri. Para votar sim, presidente. O deputado Teonílio Barba, registro o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Douglas Garcia. Não? Eu, se mais algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de registrar o seu voto. Senhor presidente, patriota obstrução. O patriota está em obstrução. Não havendo, então, mais registro de voto, neste momento vamos passar à alteração de voto. Pergunto se algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de alterar o seu voto. Não havendo alterações de voto, está encerrado o processo de votação. Participaram desse processo 12 senhoras deputadas e senhores deputados, sendo 10 votos sim, 1 abstenção e esse presidente que não vota, quórum insuficiente, e já determino que o presente projeto seja aditado na ordem do dia. Projeto da deputada Mônica, da bancada ativista. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Quem pediu primeiro? Uma comunicação, senhor presidente. Douglas, passo uma comunicação, Vossa Excelência, só lembrando que já esgotamos o objeto. Peço celeridade a todos os deputados que forem utilizar a comunicação. Deputado Douglas. Sim, senhor presidente. Apenas para comunicar à Assembleia de São Paulo, senhor presidente, que o governador João Dória ele havia prometido que durante mais 90 dias ia prorrogar o prazo para que fosse funcionado o Hospital Geral de Itapecerica da Serra, né, Itapecerica da Serra. O ambulatório médico do Hospital Geral de Itapecerica da Serra foi fechado parcialmente pelo governador João Dória. E o governador João Dória, hoje de manhã, fez um show na imprensa, nas redes sociais, também na Rádio Jovem Pan, contra o jornalista Rodrigo Constantino, dizendo que trabalha pela ciência, pela medicina, pela saúde, e traz esse desrespeito à população do Estado de São Paulo, principalmente à população de Itapecerica da Serra. Então, senhor presidente, eu gostaria aqui de anunciar essa casa, comunicar aos deputados da Assembleia, que nós estamos entrando com uma representação do Ministério Público do Estado de São Paulo, estou provocando também a Promotoria de Justiça de Saúde, para que averigue e também investigue esse fechamento
fechamento parcial feito pelo governador João Dória, porque é inadmissível, é irresponsável, em plena pandemia, onde a população precisa de atendimento médico com saúde, ele mandar fechar hospitais, fechar leitos, fechar parcialmente o atendimento da saúde, aumentar gastos com publicidade e propaganda e simplesmente abandonar a população nesse momento tão complicado que nós estamos vivendo. Então, diante da irresponsabilidade do governador João Dória, nós estamos mais uma vez provocando o Ministério Público, seja agindo com representações, seja ajuizando ações populares. Nós não vamos nos cansar diante dos desmandos que o governador tem apresentado no estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Só antes, deputado Gianazzi, você falou, a deputada Érica Malonguinho, apenas a título de informe, fez uma solicitação para mim a respeito de um fato que ocorreu durante um evento hoje, né? Eu prontamente já instaurei uma sindicância para apurar, envolvendo inclusive Polícia Civil, para que a gente possa chegar ao IP daquelas pessoas que participaram da sessão com cenas obscenas, mas nós temos o conteúdo ainda nas redes do portal da Assembleia Legislativa, né? Eu pedi autorização, né, até para ficar uma coisa bem transparente, bem clara, né, para que a deputada Érica Malonguinho auxiliasse, junto com todas as autoras do evento, né, para que buscasse autorização para que eu retirasse nesse momento, né, o vídeo como um todo. Eu não consigo retirar parcialmente das redes sociais, como um todo, num primeiro momento, para que seja retirado esses conteúdos impróprios. Fico no aguardo, deputada Érica, da sua comunicação e autorização, através de Vossa Excelência, para que a Assembleia possa retirar das redes esse conteúdo e ficar uma coisa muito transparente e não gerar qualquer outro problema com os demais, com o demais conteúdo e não prejudicar o andamento dos trabalhos que estão sendo realizados por Vossa Excelência e pelas demais parlamentares. Deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, para uma comunicação, mas é uma pergunta a Vossa Excelência. Tem a palavra, deputado Gianazzi. Senhor presidente, é em relação aos projetos que ficaram pendentes na última votação de dezembro. Tem o meu projeto, o PDL 22, tem o projeto do deputado José Américo, do Douglas Garcia, né? Eu quero saber qual é o cronograma da volta desses projetos, que eles estão no Congresso de Comissões. Eles devem ser debatidos lá e eles devem voltar ao plenário conforme o acordo feito. Eu gostaria de saber qual o encaminhamento nesse sentido, porque nós estamos votando outros projetos que estavam atrás dos nossos. Seguimos dialogando, deputado Gianazzi, com os líderes para a construção da pauta. Não vai ser diferente por Vossa Excelência e todos os demais projetos. Perfeito? Esgotado o objeto da presente sessão, está levantada a sessão. Boa noite a todos.